Esse é o Sobop Play. Aqui temos entrevistas, novidades e atualizações sobre o universo da oncologia pediátrica. Olá, bem-vindo ao Sobop Play, podcast da Sobop. Hoje estamos aqui junto ao Dr. Novisolino Carvalho, presidente atual da Sobop, oncologista pediátrico da TUCA e do Hospital Santa Marcelina, a doutora Mariana Michalowski, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médica oncologista pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e presidente eleita da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica para o binômio 2025-2027. E a doutora Liane Dauch, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe da Unidade de Hematologia Pediátrica e do Transplante Pediátrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Hospital Moinhos de Vento. Eu sou Alejandro Arancibia, oncologista pediátrico, diretor médico da ANG. É um prazer estar aqui hoje conversando com você sobre esse tema que é uma paixão para nós todos. E eu queria começar com você, Nevi. Eh, Na tua experiência, no SUS, como está o diagnóstico hoje da LLA? Quais são os principais gargalos que a gente pode entrar? E você acredita que há uma diferença no diagnóstico em diferentes regiões do Brasil? Agora que você está terminando esse mandato, que já teve 4 anos que você conseguiu absorver todas as informações que a gente tem por o país afora? Bem, quero saudar a Mariana, a Liane e a Alejandro pela iniciativa da gente conversar sobre esse tema, que é um tema muito importante para toda a oncologia pediátrica, que é o quanto a gente tem que fazer diagnóstico, não só diagnóstico precoce, mas diagnóstico assertivo. Então, a gente tem muitos gargalos hoje dentro do país, se a gente for considerar a extensão territorial do país, porque regionalmente a gente sabe que tem muitas diferenças. Para a gente poder fazer um diagnóstico correto de leucemia, a gente precisa ter acesso a exames que são exames que a gente sabe hoje que vão garantir a melhor estratificação de risco. Então, um dos grandes carros-chefes da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica é o grupo GBTLI, que já vem sendo um grupo que desenvolve um trabalho já de longa data e participar, por exemplo, de um estudo como o GBTLI proporciona a possibilidade da gente poder garantir, por exemplo, um diagnóstico mais completo desses pacientes. Então, acho que a gente ganhou muito desde esse último protocolo, porque esses pacientes eles estão conseguindo fazer uma classificação de risco mais adequada. Agora, é óbvio que a gente sabe que não é todo o país que adere ao protocolo, e isso a gente sabe que tem também as iniciativas, por exemplo, do BFM Intercontinental, então também gerando diretrizes, né, para que a gente possa fazer com que esse diagnóstico também seja o mais preciso possível. Mas a gente tem gargalos. Os gargalos são principalmente os exames de biologia molecular, por exemplo, que nem todas as instituições têm. Então, o que a gente vê regionalmente é que algumas instituições, algumas parceiros não governamentais, às vezes auxiliam nisso. Mas a gente deveria avançar no sentido de que a gente deve garantir, de fato, para todos os pacientes essa melhor estratificação, e isso a gente tem tido conversas com o Ministério da Saúde. A gente está agora, desde o ano passado, participando de atividades com o Ministério no sentido da gente poder uniformizar isso de alguma forma que a gente atinja o máximo possível de pacientes, independente de que protocolo eles vão realizar. E nesse sentido, Nevi, você acha que a atenção primária tem alguma influência, tem algum processo que possa ser feito a nível atenção primária para a gente agilizar o diagnóstico? Sem dúvida, porque na realidade nós, como especialistas, nós não estamos na atenção primária. Para a gente é mais fácil pensar em câncer com sintomas que os mães frequentemente vão levar essa criança inicialmente no pronto-socorro. A capacitação desses profissionais da atenção primária, eu acho que é um grande desafio, porque a gente vem tentando fazer isso de forma recorrente ao longo desses últimos 40 anos, mas a gente ainda continua vendo que esses pacientes têm, de fato, um atraso diagnóstico, porque a gente perde a oportunidade de fazer um diagnóstico mais precoce, porque muitas vezes esse profissional da ponta não tem essa
grau de suspeita de que aquilo pode ser, por exemplo, os sinais iniciais de uma leucemia. Então, existe sim uma capilaridade também dentro desse projeto Curiol de capacitação de profissionais dentro da assistência primária. A gente também está desenvolvendo um trabalho, e isso também foi discutido recentemente no Ministério da Saúde, de trazer o Ministério da Educação para essa frente, pensando basicamente que a gente sabe que a gente tem um vazio muito grande dentro do mundo acadêmico. Muitas universidades não têm disciplina de oncologia, nem de oncologia pediátrica. Muitos programas de residência de pediatria também não oferecem essa possibilidade, às vezes colocam isso como um estágio optativo, e isso gera cada vez menos informação para profissionais que vão estar dentro da assistência primária. Então, acho que a gente tem essas frentes todas de trabalho para serem desenvolvidas. De agora para frente, eu acho que isso vai ser uma realidade que vai poder ter frutos mais concretos em um tempo médio aí, que a gente acredita que possa reverter essa situação. Obrigado, Nevi. Eu sei que toda a parte do diagnóstico, nesses casos, é fundamental e essencial para a gente poder chegar, Mariana, aí a parte do tratamento, né? Hoje, quando a gente fala do tratamento de primeira linha, como o Nevi mencionou, a gente acredita que tem dois grandes frentes aí, né? Frente do protocolo brasileiro e a frente do protocolo do BFM intercontinental. Mas entendo que também há algumas diferenças regionais, e há alguns protocolos que precisam ser talvez modificados mesmo e não seguidos originais. Qual que é a tua experiência com respeito a isso e como que você acredita que se vê isso hoje no país e assumindo a presidência aí da SOBOP agora para os próximos 2 anos, como que você pode colaborar nessa união, colaborar nesse desenvolvimento desses protocolos de LLA? Sabe, Alejandro, eu achei muito interessante uma palestra que eu assisti uma vez do Chantada sobre essas questões de diferenças e como manejar os tratamentos em países heterogêneos. Então, eu entendo que num país como o nosso, tão heterogêneo, talvez não exista uma só resposta. Por isso, o espaço para o protocolo intercontinental do BFM para hospitais ou locais que têm uma estrutura com condições de dar conta desse protocolo, que é um protocolo que tem alguns critérios, tanto de diagnóstico como de tratamento bastante intensivos, e outras instituições que vão se adaptar muito melhor ao protocolo de BTLI com outras características, né? Então, no meu entender, a gente tem que ter esse olhar sobre o nosso país para possibilitar que todas as crianças sejam tratadas da melhor forma dentro do seu ambiente, né? Hoje a gente tem a sorte no SUS de ter acesso a praticamente todas as medicações essenciais do tratamento da LLA de forma gratuita para todos os nossos pacientes e imediata, que às vezes até no convênio, às vezes tu tem prazos que no SUS tu não tem, né? No sentido de que o paciente chega, tem o diagnóstico, pode iniciar o tratamento, né? E, logicamente, a gente sofre as questões relacionadas a desabastecimento, mas que é uma realidade no Brasil e em vários outros países do mundo. Então, de fato, eu acho que a gente hoje consegue entender o nosso país melhor e adaptar seu tratamento conforme aquele local em que ele se encontra, né? Mas, sobretudo, eu acho que gerar dados, registrar esses pacientes e construir essa informação é o que vai nos possibilitar qualificar cada vez mais a assistência dessas crianças. Não, totalmente de acordo e eu acho que somente reforçando aí uma mensagem para todos, não importa qual que é o protocolo que você vai escolher, Uhum. mas não faça um guia de tratamento, faz o protocolo, registra o paciente, vai em frente, porque isso é o que ajuda, no final das contas, ao paciente alcançar um bom resultado, Uhum. não? E como você falou, tem opções para todos os tipos. Hoje tem duas grandes opções, escolhe uma e vai em frente e registra o É, paciente. exatamente. Eu acho que tem que entender que protocolo exige registro de dados. O protocolo, ele visa responder questões. Se tu usa um protocolo de tratamento e não registra os dados, tu dá para o paciente só a dúvida e não a resposta, Excelente, que é o gostei que o disso. protocolo vai te dar.
Muito bom. Né? Se não tem aptidão para registrar o paciente por qualquer questão local ou porque não há interesse, enfim, não está errado tu usar uma terapêutica estabelecida pela qual tu conhece com a qual tu conhece o resultado. Por exemplo, eu não tenho condições de registro de dados, eu nem, não tenho condições nesse momento de integrar um protocolo, por qualquer razão não tenho interesse, enfim. O ideal é que tu use, então, uma terapêutica de resultado conhecido, porque daí tu não oferece para o teu paciente a dúvida, tu sabe o que tu está oferecendo para o teu paciente, Muito bom. né? Então, são essas duas linhas. Excelente. E antes de chegar, Eliane, vamos passar aí para nós como que a gente está hoje com a recidiva, os protocolos de recidiva no SUS, temos novas opções, como que a gente está hoje? Então, hoje, ó, não é tão recente, acho que já é desde o início do ano, talvez um pouquinho mais, né, Alejandra, que a PAC do blinatumab foi integrada para os pacientes com recidiva de alto risco. Isso foi um ganho bastante importante para a nossa população, porque a gente sabe que o uso dessa medicação antes do transplante, numa fase de consolidação, leva o paciente em melhores condições clínicas para o transplante e tem repercussão no prognóstico final dessas crianças. E hoje isso é disponível como a PAC, desde que o paciente preenche os critérios que é ser uma recaída de alto risco, né? E ter a remissão ao longo da indução e das duas consolidações. Acho que também tem que lembrar que há disponibilidade de se fazer em uso domiciliar com a bomba de infusão, que reduz o custo e a necessidade de leito, mas que se precisa, obviamente, de uma formação do centro em relação a isso, né? Excelente. E quando você vê eu imagino que deve ser mais heterogêneo os protocolos de recidivas que devem estar em todo o Brasil, né? Mas Uhum. quando a gente chega ao alto risco, a gente tem que fazer uma questão padronizada, senão esse paciente não vai poder Uhum. alcançar a PAC. Como que está essa questão Mas, aí? então, na verdade, a gente até andou revisando isso. Os dados iniciais com o blinatumab na consolidação do alto risco, eles usam diversos tipos de protocolo de indução de remissão. Então, não existe dentro daqueles que estão ali, o BFM, o COL, o Intreol, qualquer um desses pode ser usado, sendo consolidado com Blina Então, em geral, o que a gente orienta, ou sugere, é que o serviço siga usando, se for um desses protocolos já previamente estabelecidos, assim, use aquele que ele tem mais familiaridade, não é? Porque no final é isso que vai melhorar a qualidade do tratamento, também é o know-how, né? O quanto aquela equipe está habilitada com aquele protocolo. Aí tem um desafio, né, Mariana, que eu posso jogar para você para o ano que vem, Fala criar um protocolo de de reprática. recidiva para o Brasil com as ferramentas Pois então. que a gente já tem. Eu acho que vocês estão completamente capacitados para isso. Eliane, a gente sempre pensa em transplante, a gente imagina várias dificuldades que podem ter, que é desde a estruturação do acesso, de fila. Conta para nós um pouquinho como estamos hoje no transplante e se na criança a gente consegue um pouquinho diferenciar do adulto o transplante. Bom, obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. No que diz respeito ao transplante, a organização do transplante no Brasil ela não é centralizada, né? Não existe uma fila única, existe uma distribuição de centros que hoje estão muito concentrados no Sudeste, Sul e menos, mais alguns presentes já recentemente no Nordeste. Não são todos os centros que fazem pediatria. Isso faz com que essa jornada precisa ser muito bem organizada entre o término, né, o início do tratamento, melhor dizendo, para que o paciente possa chegar no centro mais próximo da sua referência. Acho que é um trabalho de poder olhar os pacientes de LLA recaída. Nós tivemos, eu acho que complementando o que foi falado antes, nós tivemos um grande ganho e o Brasil rapidamente conseguiu incorporar o melhor tratamento para LLA recaída, da publicação que saiu no final do 21, para que em 2024 a gente já tivesse com isso organizado no Sistema Único de Saúde. Foi muito importante em trazer qualidade no tratamento. Mas a gente precisa fazer esse vínculo com o TMO, porque esses pacientes precisam ser transplantados na sequência.
Então, acho que hoje a gente precisa ainda conversar muito sobre como e que linha e que cuidado a gente vai ter para poder fazer com que esse paciente chegue à unidade de transplante no tempo certo. É toda uma jornada, né? Desde que a gente faz o diagnóstico, identifica que eventualmente o paciente pode vir a recidivar, o paciente recidiva, o transplante, tudo de alguma maneira, Acho que a recidiva, exato, acho que ao contrário da primeira linha, em que a evolução para o transplante é uma progressão durante o tempo de tratamento, na recidiva, no momento que o paciente recidiva, a gente já sabe que ele é alto risco, porque isso está vinculado ao tempo da recidiva. Exato. Então, nesse momento, o transplante precisa ser já encaminhado. Então, assim que a gente tem um paciente recidivado de alto risco, é importante que a gente já possa ter acesso ao HLA e que com contato com o centro transplantador, que vai ter disponibilidade para esse paciente, já seja feito imediatamente. Então, não, nessa linha do transplante, ela precisa estar vinculada ao início desse tratamento. Porque, obviamente, a gente precisa lembrar que é necessário ter o HLA, o resultado do HLA demora algumas semanas para sair. A partir do momento do resultado da HLA é que nós vamos estar começando a pensar quais são as disponibilidades do doador, se é necessário buscar um doador no registro. Isso também requer um tempo de tipagem confirmatória, de localização de doador, localização, disponibilidade do doador. Então, esse tempo ele precisa estar correndo junto com o tratamento, para que a gente possa fazer o mais rápido possível a integração entre o final da consolidação com o blinatumomab e o vínculo e já imediatamente está levando esse paciente para o transplante. é toda uma cadeia, né, de pessoas e de ações, Uhum. que tem o médico, porque tem o paciente, tem o transplantador, tem exames e demais. Mas quando a gente está falando do Sistema Único de Saúde, qual melhoria você acha que seria prioritária nessa jornada, que poderia melhorar tudo? Porque basicamente aqui a gente mencionou um pouco do que a gente pode fazer, mas qual seria a melhoria que você faria no Sistema Único de Saúde para melhorar essa jornada? Não sei se a curto prazo nós vamos poder ter uma fila única, mas acho que a melhor melhoria é que a gente tem a comunicação entre o centro de tratamento e o centro transplantador. Essa comunicação ela precisa ser feita imediatamente. Do diagnóstico e essa relação ela precisa estar vinculada durante todo esse processo. Então, acho que rapidamente o que a gente precisa fazer, a gente tem tentado fazer isso no Rio Grande do Sul, conversando sobre todos os pacientes do estado que são recaídos, que são pacientes recaídos de LLA de alto risco, para que a gente possa ter uma boa integração entre o centro de tratamento e o TMO. Claro que medidas mais importantes de aumentar a disponibilidade de leitos do transplante, aumentar centros capacitados para transplantar crianças são importantes, mas são medidas que nós podemos trabalhar a longo prazo, médio, longo prazo, e nesse momento eu acho que a medida mais imediata, visto que nós já temos a opção de tratar adequadamente pacientes de alto risco com recaída, é uma boa comunicação entre a equipe de tratamento e o seu centro transplantador. Excelente. Bom, a gente está chegando no fim já de nosso Sobop Play e para terminar, eu queria uma palavra aí do Nevi que está deixando a sociedade, da Mariana que está assumindo essa sociedade. Com respeito a LLA, o que que a gente poderia destacar que você viu de melhoria nesses 4 anos que você esteve e qual que é o desafio, Mariana, que você vê para esses 2 anos, quem sabe 4, que estão por vir aí também? Bem, eu não tenho dúvida de que realmente tudo que foi falado aqui, a importância dos pacientes estarem dentro de protocolos de estudo, se as suas instituições têm capacidade para isso, é um ganho imenso a questão da gente conhecer essa população e dos centros que realmente aderirem aos protocolos poderem fornecer as informações desses pacientes, porque a gente realmente vai conhecer um pouco melhor a nossa população. Eu acho que o GBTLI tem mostrado resultados em relação a isso, e acho que também o BFM Intercontinental também vai poder trazer essas informações para a gente. Então, acho que nos últimos anos, acho que até comparando o número de adesão de pacientes
a UGBTLI atual, comparado ao último protocolo, eu acho que está tendo essa conscientização da população, dos oncologistas pediátricos, da importância de entrarem no protocolo e de esse protocolo ser monitorado e ser seguido de forma como o protocolo está desenhado, né? E não fazer alterações individuais, etc. Então, acho que o ganho que a gente teve nos últimos 4 anos é de que acho que os oncologistas pediátricos eles estão começando a ter uma percepção maior de que a importância realmente não é só fazer o protocolo e não registrar esse paciente, não ser acompanhado, e, enfim, eu acho que isso é um ganho que a gente teve nesses últimos 4 anos. Excelente, obrigado, Nevi. Mari? Bom, acho que desafios são muitos, tem bastante coisa para a gente construir, mas eu acho que um dos principais pontos vai ser a gente trabalhar na qualificação do diagnóstico e dar acesso a todas as crianças para um diagnóstico mais preciso, um acompanhamento mais preciso. A gente já está pensando em algumas estratégias para fazer isso, para conseguir custear esse tipo de análise, não de forma pontual relacionada a projetos, mas também uma integração no cuidado propriamente. Então, acho que um dos principais pontos vai ser isso, a gente trabalhar tanto em marcadores moleculares quanto monitoramento de drogas e outras coisas para que todas as crianças tenham esse cuidado de suporte e, naturalmente, trabalhar em crianças recaídas ou agregar novas drogas ao cuidado dos nossos pacientes de forma racional, num país com recursos limitados como o nosso, mas que, ao mesmo tempo, continue dando melhor sobrevida para os nossos pacientes. Muitíssimo obrigado por cederem esse tempo. Eliane, obrigada por estar aqui. Mariana, muito sucesso nesses próximos Obrigada, anos. foi um prazer. E obrigado, Nevi, por esses 4 anos como presidente. Obrigado, Leandro. Esse foi nosso episódio do Sobop Play. Continue nos acompanhando nos próximos.